Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro ano. Então, vamos fazer aqui uma breve revisão, dos nossos conteúdos para a terceira unidade, Vamos concluir a nossa terceira unidade, consequentemente virão algumas avaliações, atividades avaliativas. E hoje nós vamos trabalhar justamente, revisar, rediscutir mais um pouquinho, o que chamamos aí de os temas diversidade cultural no Brasil, identidade nacional, cultura popular, cultura brasileira e as diferentes faces da cultura, as diferentes fases, conceitos, a compreensão daquilo que entendemos como cultura, ok? Então vamos lá. Primeiro, uma das questões que nós já discutimos e trabalhamos, existe uma identidade brasileira. O que é que forma a identidade cultural brasileira, no Brasil? Primeiro, nós precisamos compreender a dinâmica da formação sócio e cultural do Brasil. Ou seja, aquelas bases, aqueles pilares da formação sociocultural, principalmente baseado no negro, no indígena e também no europeu. Então, essas são as bases da formação social e cultural, do Brasil. Outra questão que nós precisamos compreender também é a extensão territorial brasileira. Então, a extensão territorial que o nosso país possui, ele facilita e muito, favorece o desenvolvimento, o surgimento de inúmeras expressões culturais. Então, nós temos o quê? Em diferentes regiões do Brasil, diferentes formas e diferentes maneiras de representação cultural dentro do nosso país. Há diversidades de cultura, então, essa grande extensão, essa formação social, essa grande extensão territorial, favorece justamente para o surgimento dessa grande diversidade, de culturas dentro do Brasil. E o que é que nós vamos chamar também de regionalismos, onde diferentes regiões no Brasil possuem elementos culturais comuns, assim como também nós temos elementos culturais totalmente distintos. Basta a gente sair, viajar, um pouquinho pelas diferentes regiões, norte, nordeste, sudeste, sul, e nós vamos poder perceber melhor essas diferenças culturais. Um outro ponto também, a própria formação histórica, essa formação histórica, oriundas até mesmo dessa diversidade cultural, oriundas também dessa grande extensão e dessa dinâmica da própria formação, contribui para uma formação histórica singular. Então, isso nos leva a entender que possivelmente nós estamos o quê? Em vários Brasis. Existem vários Brasis dentro de um mesmo Brasil, em virtude dessa dinâmica cultural, dessa dinâmica sociocultural que existe dentro do país. Então, quais são a formação dos pilares étnicos e culturais do Brasil? Nós já falamos que a formação se dá a partir do negro, do indígena e também do branco europeu. E também existe a chamada ideia do branqueamento. Um ponto importante para chamar a atenção para vocês entenderem é a ideia do branqueamento, aonde se defendia a ideia de que era preciso branquear o Brasil. O que é isso? Aos poucos, gradativamente, excluindo a miscigenação e criar, entre aspas, uma raça pura. Uma ideia extremamente preconceituosa, mas isso era uma ideia defendida lá no século XIX, principalmente início, meados do século XIX. Então, essa ideia do branqueamento, ela é uma ideia, hoje em dia, que ela não é mais aceita, não poderia nem sequer ser aceita, mas sim, nós estamos aqui discutindo, porque representa o pensamento de uma época, o pensamento de um período. E, para compreender essa questão cultural no Brasil, dois nomes importantes nós chamamos a atenção: Florestan Fernandes, e Roger Bastide. Florestan Fernandes, ele era brasileiro, e Roger Bastide, europeu, francês, mas que trouxe uma compreensão do Brasil, de um olhar diferenciado. O grande estudioso, o grande sociólogo, antropólogo, que buscou também compreender a formação social, étnica e cultural do nosso país, ok? Um outro ponto também a discutir é a chamada identidade nacional. Como criar uma identidade nacional, Essa discussão pela criação de uma identidade nacional se dá a partir do início do século XX, a partir da década de 1920 a 1940,
passa a existir essa grande preocupação pela criação de uma identidade nacional, ou seja, buscar compreender o Brasil, né, em seus diferentes aspectos socioculturais. A década de 20 em especial, né, ele foi profundamente marcado por movimentos culturais, como chamado o movimento da Semana de Arte Moderna, né, o modernismo no Brasil, né, os movimentos culturais modernismo. Então, isso contribuiu justamente para consolidar a preocupação, né, vocês podem consultar isso aí, né, em outras aulas que nós já discutimos, consultar no material de vocês, que o movimento modernismo trouxe também a preocupação pela consolidação, né, de uma identidade cultural brasileira. Né? Resumidamente foi isso. E quais foram os principais nomes desse movimento? Câmara Cascudo, né, Mário de Andrade, né, que buscaram o quê? Desbravar e conhecer a diversidade cultural brasileira. Então, esses dois nomes aqui, Câmara Cascudo e Mário de Andrade, eles tiveram essa preocupação, né, em organizar, em buscar, né, viajar pelo país, né, buscando compreender as principais expressões, manifestações e representações da cultura e da sociedade brasileira. E a criação de uma identidade nacional também teve a preocupação não só apenas dos estudiosos, né, dos antropólogos, dos sociólogos, como também a preocupação também do governo, né, que os intelectuais, né, a tarefa dos intelectuais, ou seja, uma grande valorização da criação de uma cultura oficial, né, e não apenas aquela cultura popular. Então, nomes como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior, eles contribuíram principalmente em consolidar dentro das academias ou dentro das universidades, entendo, academias como universidades, né? Escolas de formação superior. Então, dentro das universidades e também de levar para fora do país, né, uma imagem de uma cultura, de uma identidade nacional brasileira. E o papel do Estado no governo Getúlio Vargas, lembre-se que nós estamos aqui entre o período de 1920 e 1940. 1930 a 1945, o Brasil esteve sob o domínio do governo de Vargas. Então, a Revolução de Vargas, né, de 1930, contribuiu principalmente para a criação de uma figura de um Estado nacional. E, para isso, a necessidade da compreensão dos elementos que compõem a cultura brasileira para apresentar lá fora, né, um modelo de país, um modelo de Estado forte, né? E também a busca dos elementos e símbolos de representações, né? Transformar a tradição, né, a cultura em uma tradição de identidade, ou seja, buscar elementos comuns, né, da cultura brasileira, né, da identidade sociocultural brasileira e transformar isso em uma identidade nacional, ou então em uma identidade, né, de cultura. Então, isso é chamado de identidade e comunidade imaginada, ou seja, os caras começaram a pensar, começaram o quê? A idealizar a criação de um modelo, né, de identidade. E também, por outro lado, dentro da cultura brasileira, como é marcada por uma cultura extremamente diversa, temos o processo de criminalização de práticas culturais, principalmente dentro da Constituição, da primeira Constituição republicana, de 1891 a 1834. O que seria a criminalização dessas práticas culturais? Principalmente aquelas práticas culturais oriundas, né, de origem negra, né, africana, descendentes, né, afrodescendente, também de origem nativa, indígena. Então, essas práticas culturais que eram consideradas enquanto elementos, né, ou práticas culturais consideradas como inferiores. Lembre-se que isso é uma visão extremamente preconceituosa, claro, né? No entendimento de hoje, é importante a gente compreender isso, mas naquela época isso era ainda pensado, ainda era imaginado. Ok? Então vamos lá, seguindo aqui, as faces da cultura. Então nós precisamos compreender que a cultura ela é extremamente diversificada, né? Ela é uma variante muito grande. Então, nós temos a cultura popular, a cultura erudita, são os dois principais conceitos de cultura que nós tratamos. Cultura popular representa um conjunto de saberes determinados, né, pela interação dos indivíduos. Ela reúne elementos e tradições culturais que estão
associados à linguagem popular e oral. Ou seja, essa cultura popular, ela é aquela cultura oriunda do povo em si, né? Que não possui efetivamente um processo de produção e de reprodução conhecido como, diferentemente da chamada cultura erudita. Já a cultura erudita, ela é de qualquer forma, né, uma cultura produzida dentro dos conhecimentos adquiridos no meio de estudo organizado. Então, a principal diferença entre a cultura popular e a cultura erudita é que a cultura erudita ela se dá principalmente no meio acadêmico, uma cultura, né, voltada, né, para a compreensão, para a análise, né, do universo mais acadêmico. Já a cultura popular são aquelas representações, aquelas expressões que se dá a partir, né, da linguagem popular, não necessariamente, né, trabalhada no meio acadêmico. Mas a cultura popular pode ingressar no meio acadêmico? Sim, pode, né? No entanto, existem essas variações. Um outro ponto também importante para a gente compreender como característica da cultura brasileira é a presença o que chamamos de folclore ou folclore brasileiro, que é um conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos da identidade nacional. Ou seja, faz parte da cultura popular, mas que são extremamente peculiares e típicas da cultura brasileira. Então, por isso que faz parte da identidade nacional, ou seja, são manifestações, expressões culturais tipicamente brasileiras, certo? Assim como também pode existir o folclore em outras nações do mundo, né? Como realmente isso existe. Então, nós tratamos aqui, em nosso caso, daqueles elementos culturais que são tipicamente brasileiros, que não são encontrados em nenhuma outra forma de expressão e manifestação em nenhuma outra parte do mundo. Outro ponto também, chamamos a atenção, a questão do regionalismo, em especial a cultura nordestina, que é uma cultura regional muito forte, muito ativa, muito dinâmica, né? E as manifestações entre o sagrado e o profano, de caráter religioso, né? Principalmente, a cultura brasileira ela é muito influenciada, principalmente pela questão religiosa, principalmente ao se tratar da cultura popular, né? Aqui no Nordeste, em especial, nós temos essa influência religiosa muito grande, né? Em virtude das matrizes religiosas, né? Até mesmo africana, as descendências de matrizes africanas dentro do aspecto religioso, que passa também a influenciar dentro da cultura. A etnicidade, né? As variações culturais, o relativismo cultural, a política cultural, né? Que tudo isso envolve, né? São preocupações que se discutem dentro da cultura brasileira. A etnicidade e as diferentes origens étnicas, né? Que vai definir também alguns aspectos culturais. As variações culturais é que a cultura ela é dinâmica, né? Ela está em constante transformação. Então, esse relativismo cultural, essas transformações culturais, leva justamente a essa grande diversidade, ou essas variáveis facetas da cultura. E, por último, a política cultural. O que é a política cultural? É justamente, né, a forma ou a maneira, né, como se tem a preocupação em se discutir os problemas, né, com a cultura. O que é que o papel do Estado, o que é que o Estado faz para, né, garantir a preservação, a manutenção da cultura, né, dentro da sociedade brasileira, de um modo geral? Então, basicamente, são esses os conceitos, né, que nós poderíamos revisar e tratar aqui a respeito, né, da cultura brasileira. Então, bons estudos para vocês, uma boa revisão, né? Qualquer dúvida, vocês podem questionar nos nossos próximos plantões, que ainda teremos, e também dê uma reforçada, assista os vídeos das aulas anteriores, né? Dê uma lida no material de vocês, que isso vai contribuir e ajudar bastante para a conclusão da nossa unidade e, consequentemente, as nossas avaliações, tá bom? Então, obrigado e até o nosso próximo encontro.